O vídeo de hoje vai ser útil tanto para o profissional que atua com a regularização de imóveis, ou seja, o responsável técnico pela regularização, mas também para o cliente que contrata o serviço de regularização de imóveis. Então, se esse assunto te interessa, se tu quer saber como manter uma regularização de forma transparente, sem ter estresse com o teu cliente, e tu como cliente quer saber como poder cobrar o profissional que está fazendo o teu processo de regularização, tanto na prefeitura como na Receita Federal e no cartório de registro de imóveis, esse vídeo é para ti. Mas antes, deixa eu me apresentar como de praxe. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com esse objetivo, de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis, e também mostro para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro das suas carreiras. Então, eu já vou te pedir, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu gosta da maneira como eu trago esse conteúdo, já deixa o like no vídeo, já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha lá no grupo da família, sabe? Aquele amigo que está construindo, aquele parente que está reformando, né? Que está com a documentação atrasada, que precisa resolver essa parte burocrática. Curte, compartilha esse vídeo lá, curte esse vídeo, sabe? Um dedinho ali não vai te cair os dedos e com certeza tu vai estar ajudando ao teu amigo, ao teu parente e vai estar colaborando para que se divulgue cada vez mais, que se difunda a ideia de imóvel regularizado no país. Afinal de contas, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares só no nosso país. Então, já curtiu, já compartilhou, já te inscreveu no canal? Então, já me segue lá no Instagram também, né? Já deixa lá um comentário lá no nosso feed, lá já curte os nossos conteúdos, @eng.celsosilvajr, vai ser um prazer te receber por lá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, deixa eu te fazer duas recomendações. A primeira, vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, o meu WhatsApp. Se tu tiver qualquer dúvida relacionada à regularização de imóveis e também com regularização junto à Receita Federal, redução de imposto de INSS de obra, que é um dos impostos mais caros que nós temos na construção civil. A gente atende o país todo, entre em contato que vai ser um prazer poder estar te auxiliando se a gente souber e puder te auxiliar numa redução de imposto. Também vou te deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso e-book, o Mapa da Regularização, o e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado da regularização. Então, se tu está pensando em iniciar nesse nicho de mercado, já vai lá, dá uma conferida. Se fizer sentido para ti, tem vários bônus lá que tu pode adquirir junto que vão facilitar, vão encurtar o teu caminho de entrada no mundo da regularização. Dados os devidos recados, vamos ao assunto do vídeo, vamos ao que interessa. Como manter a transparência num processo de regularização, tanto para o profissional que está sendo responsável por aquele processo, por aquela regularização, e como tu, como cliente, tu podes cobrar o teu profissional de forma que não fique uma relação desgastante, que não seja aquela coisa cheia de dedos, cheia de tato, cheia de mimo, sabe? Aquela relação que vai se desgastando ao longo do tempo. Então, vamos falar sobre isso hoje. Bom, primeira coisa, com relação à prefeitura. O profissional que vai fazer o processo de regularização, ele não pode ser um aventureiro. Exatamente. E o que eu chamo de aventureiro? É aquele cara que de repente já trabalha ou que trabalha em outro nicho de mercado e que surge lá de repente um cliente que diz, eu preciso dar entrada no processo na prefeitura. E o cara querendo ganhar tudo, abraçar tudo, dizer que faz tudo, o cara ele não pode ser esse desbravador, sabe? Ser esse cara que diz que faz tudo, mas na verdade não consegue fazer. Por quê? Porque ele não tem a expertise daquele ramo de atuação. Então, o profissional, ele não pode ser esse profissional que quer abraçar tudo. Por quê? Porque o profissional da regularização, ele precisa estar ciente de todas as leis, de todas as diretrizes da prefeitura para um processo de regularização ou de uma construção nova que seja. Tá? O profissional ele tem que saber as leis do plano diretor, ele tem que saber as leis
de ocupação e uso do solo. É o mínimo que esse profissional tem que saber. Ele tem que ter o cadastro na prefeitura, ele tem que saber lá, ele tem que ter o cadastro como autônomo, ou se ele é um CNPJ, ele tem que estar cadastrado devidamente lá na prefeitura. Né? Então não pode ser aquele profissional que quer abraçar o mundo, que quer abraçar todas as causas. Né? Ele tem que saber exatamente o trâmite de um processo dentro da prefeitura. É o mínimo que o profissional de regularização tem que saber. Por quê? Ele sabendo o trâmite, como funciona cada etapa, cada pedacinho desse processo, ele vai poder estar orientando o cliente da melhor forma possível. Ele vai poder estar dizendo para o cliente, olha, o primeiro passo é esse, depois que acontecer isso nós vamos para cá, depois vai acontecer isso, depois isso, depois isso. E o final do processo é assim. Então, o profissional ele tem que ter a visão ampla da prefeitura, ele tem que conhecer a prefeitura do município em que ele está atuando. Isso é o mínimo que o profissional tem que ter para conseguir pegar um processo de regularização. Ele não pode ser aquele profissional que queira abraçar tudo. Aprendam uma coisa, quanto mais nichado for o teu nicho de negócio, o teu ramo de atuação, quanto mais, por incrível que pareça, pode ser, o que eu vou falar aqui, ser uma grande bobagem, soar como uma grande bobagem para alguns profissionais. Mas quanto mais específico tu for dentro do teu mercado de atuação, maior a chance que tu tem de te destacar. Por quê? Porque tu não abraça tudo, tu não é aquele polvo que quer abraçar tudo. Tu é específico, tu trata a dor específica daquele cliente. Então, tu é mais valorizado, tu é especialista naquele assunto. Bom, para o profissional, além dele conhecer toda a rotina da prefeitura, de ter os cadastros, né? O que o profissional tem que ter para poder dar tranquilidade para o cliente? Ele tem que se mostrar interessado perante os fiscais da prefeitura, perante os técnicos, sabe? Não é aquele cara que dá o protocolo de entrada só para pegar a primeira parte do cliente e depois esquece o processo. Aí daqui a pouco toma um comunique se tem algumas coisas para arrumar no processo, ele esquece o cliente, ele não dá mais satisfação, ele simplesmente vira as costas para o cliente, diga, amanhã eu vou, depois eu vou, não deu para ir essa semana, eu vou na próxima semana, e assim acontece. Então, ele não pode ser esse tipo de profissional. Ele tem que ser aquele profissional que simplesmente é interessado, minimamente interessado no processo do cliente. Ele tem que estar lá em cima do técnico, perguntando, sabendo, como é que eu resolvi isso? Eu tomei uma comunicação aqui, eu não sei resolver esse problema. Como é que eu faço? Me ajuda aqui. O que eu posso resolver? Como é que eu posso ajudar meu cliente aqui? O que eu preciso fazer para aprovar esse processo de regularização? Então, ele tem que ser minimamente interessado. E para ti, cliente, como é que tu pode cobrar o teu engenheiro, o teu arquiteto, o teu técnico de edificações que está fazendo o teu processo de regularização ou o teu processo de construção nova? Tu pode simplesmente, numa conversa simples, numa conversa informal, fazer perguntas específicas que tu vai entender se o teu cliente ele conhece aquele processo ou não. Sabe? Tu podes perguntar se o cliente, ele, por exemplo, uma das perguntas, quanto tempo vai levar um processo de regularização na prefeitura? Se o profissional que está te atendendo te der uma média de tempo exato, vai levar 30 dias, vai levar 60 dias, vai levar 70 dias. Já não é um bom indício. Por quê? Porque a gente está lidando com um órgão público. Às vezes o sistema sai do ar, às vezes o técnico sai de férias. Então a gente nunca pode dar um tempo exato. A gente estima pela nossa experiência o tempo que pode demandar o processo. Então tu como cliente tu pode perguntar o tempo que vai levar para concluir o processo da regularização. Tu pode perguntar quais são exatamente os passos, o que a gente tem que fazer, quais são os documentos. Tu pode perguntar quais são os tipos de taxa que a gente tem, que tu vai ter como cliente, o que a prefeitura cobra. Por exemplo, aqui na minha prefeitura, ela cobra uma taxa de abertura do processo, ela cobra depois a taxa de vistoria, ela cobra a carta de vistoria, da carta do habite e ela cobra a aprovação do processo geral lá conforme a construção, se é com laje, se é sem laje, enfim, o tipo de construção. Então o profissional ele tem que saber, olha, as etapas são assim, assim assado, tu vai ter taxa aqui, taxa ali, taxa lá. Ele pode não saber a taxa de cabeça específica, isso não tem problema, mas ele vai te dizer, em dado momento tu vai ter uma taxa para pagar. Então, assim, essa relação ela não pode ser uma relação
desgastante nem para o profissional que está fazendo o processo e muito menos para o cliente, que ele está esperando aquele retorno. Porque a maioria dos clientes de regularização, o que acontece? Eles estão com prazo esgoelado, eles estão com prazo esgotado, porque eles só procuram o profissional de regularização quando tem algum BO, que eles precisam resolver alguma coisa de documentação urgente. E aí que está o grande problema, que às vezes nós, como profissionais, nós não conseguimos dar a celeridade necessária ou a celeridade que o cliente precisa, porque nós lidamos com órgãos públicos, né? Então, assim, é uma relação que a gente tem que ter confiança, né? Nós temos que confiar no cliente, confiar no nosso trabalho, e o cliente tem que confiar no nosso processo, no nosso modo de atuação. Nós temos que ser totalmente transparentes para o cliente. Isso eu acho que é basicamente questão de prefeitura. E questão de Receita Federal, de INSS de obra? Bom, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque aí não são todos os profissionais que são capacitados, que são gabaritados para fazerem um processo de redução de INSS de obra. Requer muito estudo, requer muito cuidado, requer muita atenção, porque aí tu está fazendo fraude fiscal na Receita Federal, se tu dá a informação errada, tu pode estar prejudicando o teu cliente, fazendo ele pagar o imposto indevido, ou fazendo ele pagar o imposto a mais do que ele precisaria pagar. Então, no processo de Receita Federal, a maioria dos clientes, na verdade, eles nem sabem, às vezes, que precisam passar pelo processo de Receita Federal para ter o imóvel regularizado, né? Então, às vezes, os clientes são pegos de surpresa. Mas é fácil saber quando o profissional não sabe aquilo que ele está falando, né? Se tu perguntar quais são as etapas do processo de regularização, se tu perguntar se a tua obra pode ser decadente ou não, se tu perguntar se a obra ela pode ter alguma redução do imposto, né? Se o teu cliente, se o teu profissional, se o teu responsável técnico dizer que tu tem que juntar tudo que é nota fiscal da tua construção, já fica com o pé para trás, que não é o cara que está 100% com a norma na ponta da língua, tá? O profissional ele tem que saber a instrução normativa 2021 da Receita Federal. Não precisa saber de cor e salteado, porque eu também não sei e poucas pessoas, acho que quase ninguém sabe, né? E não tem necessidade de saber, mas o profissional tem que saber que ela existe, quais são os trâmites, o que ele pode atuar, como que ele pode atuar, né? O profissional ele tem que saber que ele tem que ter uma procuração digital para atuar em nome do cliente, o cliente tem que confiar no profissional para poder dar essa procuração para o cliente, né? Então, assim, no processo de Receita Federal, o profissional ele tem que estar muito, mas muito preparado, né, para poder prestar todas as informações para o cliente, porque Receita Federal é um negócio que não se brinca. Receita Federal, ela vem, ela cobra e tu podes ser multado em até 225% do valor estimado pela própria Receita do imposto que ela vai te cobrar. Então, assim, o profissional ele tem que estar afiadíssimo na Instrução Normativa 2021, tem que saber como pode aplicar o fator de ajuste, tem que saber o que é uma obra decadente, quando é uma obra decadente, como pode, quais são os documentos que a gente tem que ter para provar, quais são os documentos que a gente tem que ter para provar que essa obra é decadente sem prejudicar o cliente, porque a Receita Federal, as informações são autodeclaratórias. Mas a partir do momento que tu informa lá, tu é responsável por tudo aquilo que tu está informando. E a Receita ela tem o direito de daqui a 5 anos tá te cobrando as informações que tu prestou hoje, certo? Bom, e na parte de registro de imóveis, averbação, né, quais são os principais cuidados que o profissional tem que ter? Bom, o profissional tem que saber juntar toda a documentação, saber também como é que é o trâmite do registro de imóveis, né? Basicamente, o registro de imóveis a gente junta a certidão, o ABITS, ou certificado de vistoria de obra, junta a CND da Receita Federal, né? Faz uma apresentação lá, uma solicitação de vistoria, faz um laudo de custo de obra, né, para dizer que aquela obra vale tanto para fins de averbação, e aí basicamente juntar toda a documentação, né, de forma assertiva para quando se der entrada no cartório de registro de imóveis não se ter problema na averbação, né? E aí o cliente, como é que o cliente pode ter a certeza que está tudo certinho? Porque aí o profissional ele vai ter que ter toda a documentação em mãos para poder
levar essa documentação ao registro de imóveis, né? Se tiver faltando algum documento, o registro de imóveis ele ainda é um processo um pouco demorado. Às vezes eles pedem de 10 a 15 dias para uma primeira avaliação. E aí, se o documento não... se o profissional não junta todos os documentos necessários, vai ter uma devolutiva do cartório. Aí esse processo volta. Aí o profissional tem que juntar, tem que pegar a assinatura novamente do cliente, tem que dar a entrada de novo. Aí é mais uma semana, 10 dias, né? E aí sim fica esse trâmite. Então, o cliente ele tem que ter a consciência de que o registro de imóveis é, digamos, é a cereja do bolo. É juntar tudo que já foi feito para poder se averbar aquele imóvel, aquela construção na matrícula, e aí sim nós temos um imóvel devidamente regularizado. Então vejam, essa relação de cliente e de profissional não pode ser uma relação custosa, uma relação desgastante. Tem que ser uma relação tranquila, tem que ser uma relação de confiança, tem que ser uma relação em que o profissional se sinta à vontade em conduzir o processo e o cliente se sinta muito mais à vontade ainda em saber que o seu processo está sendo conduzido por quem sabe. Que às vezes, apesar de demorar, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas o cliente vai saber que aí a culpa não é do profissional, a culpa é do órgão público, é do sistema que saiu do ar, enfim, coisas que acontecem durante o processo. Mas essa relação de confiança, ela precisa existir. Ela precisa começar desde o início do processo, desde o primeiro encontro, né, onde o cliente bate o olho no profissional e ele identifica que o profissional, é um cara qualificado, é um cara gabaritado, é um cara que sabe conduzir o processo do início ao fim. Tá certo? Então eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês, tanto profissionais quanto clientes, né, para que se estabeleça essa relação mútua de confiança durante um processo de regularização. Seja ele na prefeitura, seja ele na Receita Federal, seja ele no registro de imóveis. Então, gente, até a próxima semana. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscreva ali no canal, dê esse apoio para que a gente continue trazendo conteúdos de relevância aqui para vocês e assim a gente possa estar divulgando, difundindo cada vez mais a regularização de imóveis no Brasil. E já sabe, se quiser alguma consultoria, só entrar em contato, que se a gente tiver condições, vai ser o maior prazer em te atender. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Fui.